Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje, começando então, dando continuidade ao nosso curso de matemática, entramos no terceiro módulo, o módulo que já está inclusive à sua disposição aqui ao lado. Você já sabe, aqui do lado ó, tem um botãozinho para pegar o arquivo PDF. É o módulo número 3, o que trata de razão e proporção. Você deve estar imaginando, caramba, isso tem em todo concurso, de fato. Em todos os concursos que envolvem matemática, você encontra, entre os tópicos da matemática, razão e proporção. É bom salientar que é uma estrutura até fácil de se trabalhar, mas com diversas questões. Existe cada tipo específico. Espero que a gente consiga abordar o máximo de questões possíveis, perfeito? Sem dar muita continuidade à conversa, bora começar a trabalhar? Começamos então, pegando a questão número 1, para lembrar algumas besteirinhas sobre razão, e logo em seguida pegamos a questão número 5, para lembrar de escala, uma das razões especiais que nós temos aí no nosso material, perfeito? Então vamos lá, começando o trabalho. Primeira questão, pense em dois números naturais. Números naturais, Thiago, o que seria? Seriam aqueles números inteiros a partir de quem? Do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daí por diante, perfeito? Então ele diz, pense em dois números naturais, ponto. A razão do maior para o menor é 2. Razão, lembra logo de quê? Divisão. Então, A dividido por B é 2. Lembramos então que o A vai ser maior do que o B, perfeito? Então vamos continuar. A soma deles, pessoal, é menor do que 20. A soma é menor do que 20. E a diferença entre eles é maior do que 5. E ele pergunta qual o produto desses números. Quanto que vai dar o produto, perfeito? Então vamos lá. O que é que eu vou ter aqui? Primeiro, eu tenho 3 estruturas. Vamos ver o que é que eu posso fazer em cada uma delas. Primeiro, A dividido por B é igual a 2. Nada me impede em multiplicar em cruz e descobrir que o A é o dobro do B. Perfeito? Então tá aqui, ó. A é igual a 2B. A partir desse momento, eu ganhei a minha carta coringa. Qual? Consegui escrever uma variável em função o quê? Da outra. Como é que ficaria então essa equação que está envolvendo duas variáveis? Essa desigualdade, no caso, que está envolvendo duas variáveis. Eu pego A, coloco 2B no lugar. 2B mais B, que já estava, vai ser menor do que 20. 3B menor do que 20. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o B vai ter que ser menor do que 20 dividido por 3. Ora, Thiago, na hora que eu vejo essa divisão, eu vou ficar no mínimo preocupado. Calma. Na hora que você pensar 20 dividido por 3, esse número, pessoal, vai dar algo que? Aproximadamente 6,6. Pronto. Vamos então aproximar. Perfeito? Na hora que você faz essa aproximação, você vai encontrar então aproximadamente 6,6. Fechado? Deixa aí, bonitinho, não mexe nele. Pronto, parou. Quando você passa para cá, você encontra outra desigualdade envolvendo duas variáveis. Mas você deve lembrar que uma já está escrita em função da outra. Pega e substitui. O que é que eu vou ter? No lugar do A, eu posso colocar 2B, menos B que já estava, tem que ser maior do que 5. Portanto, o B tem que ser maior do que 5. Por que, Thiago? 2B menos B, B maior do que 5. Pode parar agora. Pode parar. Olhe para o que você concluiu. Você concluiu que o B tem que ser um número menor do que 6,6 e concluiu que tem que ser um número maior do que 5. Aí você deve estar pensando assim, caramba, menor do que 6,6 e maior do que 5, lembrando que A e B são números naturais, portanto tem que ser um número inteiro. Eu te pergunto, pessoal, qual é o único número inteiro que consegue ser maior do que 5, maior do que 5, não podendo ser o próprio 5, maior do que 5. Qual é então o número inteiro maior do que 5, que é também menor do que 6,6? Se você estiver pensando com calma, que eu sei que é exatamente o que está acontecendo, você iria concluir então que o B tem que ser exatamente quanto? 6. 6
é exatamente o valor do B. Então, ele é menor do que 6,6? É maior do que 5? Também. É o único número que consegue satisfazer as duas condições. Portanto, o B é igual a 6. Bem, eu gostaria já de ter terminado, mas infelizmente ainda não aconteceu, porque a questão pede o produto entre A e B. E eu descobri apenas o valor do B. Para que eu não tenha problema, o que é que eu vou fazer? Encontrar o valor do A. Como eu já sei que o A é 2 vezes B, eu posso escrever A igual a 2 vezes B. Lembrando a todos que o B é igual a 6. Então, eu concluo que o A será igual a 12. Bem, rapaziada, a partir do momento que eu encontro o A igual a 12 e o B igual a 6, não tem mais o que fazer. Não, a partir de agora é por conta de vocês. É só você chegar aqui, ó, e jogar o valor na minha estrutura. Como? O A, 12, vezes o B, que é 6. Ora, se a questão está pedindo o produto, eu já tenho o resultado sem nenhum problema, que seria 72. Onde é que eu vou encontrar isso aqui? No item A. A de certeza da sua aprovação, perfeito? Então, A seria a resposta da questão de número 1 do módulo de razão e proporção, perfeito? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, já lembrando alguns detalhes básicos da matemática, para que você possa estar matando a questão, perfeito? Bem, passamos agora para uma questão que fala de escala. Bem, pessoal, eu tenho que lembrar que escala, sempre quando aparece nas questões de concurso, ela sempre vem com o intuito principal de fazer você errar. Por quê? Porque é cheio de detalhes. Bem, mas Thiago, eu pensei que fosse tão fácil. Escala não significa dizer que é uma razão entre algo que está no desenho e algo que é real. Até aí eu vou considerar como correto. Só tem um detalhe que pouca gente sabe. Escala é ótimo, é uma razão perfeita para representar uma redução. Só que tem um detalhe que você às vezes não lembra. Qual? Pessoal, a partir do momento que você pensa na escala como uma razão para fazer uma certa redução, eu tenho que lembrar você que essa redução tem que ser feita ou no comprimento, ou na largura, ou na altura. Não posso estar usando escala para redução nem de área, nem de volume. Vou repetir. Escala, de fato, é ótimo para fazer redução, desde que seja a redução do comprimento, ou redução da largura, ou redução da altura. Escala, via de regra, não é utilizado para redução o quê? Ou de área, ou de volume. Vou lembrar isso para vocês várias vezes depois do nosso curso. Aí tem alguns alunos pensando assim: pois Thiago, eu já fiz alguns cursos presenciais e vi meu professor usando a escala para fazer a redução de área ou de volume. Aí tudo bem. Se por acaso você pensar em usar a escala, essa mocinha aqui, ó, essa razão para estar trabalhando para área ou volume, você vai ter que fazer uma pequena adaptação, que a gente vai ver no decorrer do curso, que seria o quê? No caso de área, você vai usar isso aqui, só que ao quadrado, no caso da área, e vai pegar isso aqui tudo ao cubo, no caso do volume. É fácil explicar por quê. No caso da área, você está trabalhando com duas unidades, ou comprimento ou largura ou altura, e daí por diante. Então você tem duas, portanto, ao quadrado. Já no caso de volume, você trabalha o quê? Com as três: largura, comprimento e altura. Então você tem que realmente elevar isso aqui o quê? Ao cubo, perfeito? Mas a gente vai estar discutindo isso aí dentro do nosso curso, passo a passo. Não vamos adiantar isso agora, tá certo? Quando você dá um pulo para a quinta questão, já que a segunda, a terceira e a quarta eu acredito que todo mundo consiga fazer sem maiores dificuldades, vamos à quinta. Leia bem, ele diz: a planta de um apartamento está confeccionada na escala de 1 para 50. A escala do apartamento é de 1 para 50. Qual é a área real em metros quadrados de uma sala retangular, cujas medidas na planta são de 12 e de 14 centímetros. É isso que ele quer saber. A área real
para uma planta que tinha 12 e 14 centímetros como unidades no desenho. Então, o que acontece? Veja, eu recebo um desenho que é 12 por 14 e fico me perguntando, caramba, quando eu estiver dentro desse apartamento, qual é realmente o tamanho dessa sala? Bem, eu vou começar agora a organizar toda a minha questão. Olha só, 12, a largura no desenho. X, a largura real. 14, eu vou chamar aqui como se fosse o nosso comprimento no desenho. E Y, o nosso comprimento real. Vou fazer agora as modificações. Vou transformar esses valores para o nosso enunciado ser solucionado. Como é que vai fazer? Vamos lá. Primeira etapa. Qual? A escala é uma razão que relaciona comprimento no desenho para o comprimento o quê? Real. Já está aqui, ó. Escala, razão entre Dzinho e Dzão. Dzinho, comprimento no desenho. Dzão, comprimento real. Então, eu já sei que a escala é isso. Bem, vale salientar o quê? Que a escala utilizada é de 1 para 50. Tudo bem? A escala é de 1 para 50. Mas olha, se você sabe que escala é a divisão entre o comprimento no desenho para o comprimento real, quem é o comprimento no desenho? Vou pegar aqui o 12, ó. 12 seria o comprimento no desenho. Aqui embaixo, o comprimento real. Quem é o correspondente? O X. Então tá aqui, ó. 1 está para 50, assim como 12 está para X. O do desenho está para o real. Perfeito? Quando você multiplica em cruz, fazendo aqui, ó, bonitinho, você vai ter o quê? X igual a quanto? A 600. Pode esperar. 600 o quê? Centímetros, já que a unidade no desenho era centímetros. 600 centímetros. Bem, se você olhar no enunciado, você está vendo que ele está pedindo a unidade em quê? Metros quadrados. Então, não é legal deixar em centímetros. Vamos transformar logo para metros? Então, o X é igual a 6 metros. Tudo bem, pessoal? Você já sabe que de centímetros para metros, desloca, então, só 2 casas, a vírgula, 1, 2. Então, 6 metros você teria. Quer dizer o quê? Que a sala real, ao invés de ter 12 centímetros, como estava no desenho, realmente ela tem 6 metros de largura. Fechado? É uma razoável sala. Então tá aqui, ó, 6 metros de largura. Já está resolvido o problema? Não. Por que não? Porque ainda falta encontrar o quê? O comprimento da sala, que seria o Y. Com calma, eu monto rapidinho de novo a minha escala, que é de 1 para 50. Ora, a escala é de 1 para 50, que relaciona comprimento no desenho para comprimento real. Quem é o comprimento no desenho? 14. Quem é o comprimento real? Y. Então fica 14 sobre Y. Quando você, mais uma vez, multiplica em cruz, você vai estar encontrando o Y igual a 50 vezes 14, 700. 700 o quê? Centímetros. Perfeito, perfeito. Onde todo mundo já está respondendo em casa. Que significa 7 metros. Então quer dizer que eu tenho uma sala de 6 de largura por 7 de comprimento. Olha só, a questão não pergunta as dimensões, ela pergunta a área real. Pessoal, eu preciso então fechar minha questão, descobrindo a área. Como é que eu vou fazer então para descobrir a área? Bem, eu tenho que ver qual é a figura plana que está representando a sala. Que figura seria? Um retângulo. Ora, se eu estou diante de um retângulo, como é que a gente calcula a área de um retângulo? Vamos lembrar? Você vai ter o quê? Base vezes altura. É só multiplicar então o quê? O comprimento pela largura. Ou seja, vai ficar 6
vezes 7, o que vai me dar 42. Agora espera. 42, qual a unidade? Ora, se o 6 era em metro e o 7 também era em metros, quando eu multiplico, eu vou ter metros, que vai ficar então o quê? Metros quadrados. 42 metros quadrados seria então a área dessa sala quando realmente ela já estiver projetada e montada dentro do seu apartamento. E qual é o item então que traz 42 como resposta correta? Seria o item D, de dado a resposta correta da questão de número 5. Perfeito, pessoal? Então tá aí, primeira questão, quinta questão, só para já dar o gostinho do que vocês vão encontrar no decorrer desse módulo. O terceiro módulo, o de razão e proporção. Perfeito? Um forte abraço.